Oi, Marcelo. Tudo bem? Oi, Pati. Bom dia. Como que vocês estão? Como que vocês acordaram hoje? Perceberam alguma diferença, assim, da energia? Oi, Cris. Gente, hoje é o Kim da Serpente. Serpente autoexistente vermelha. E geralmente, né, quando a gente passa pelo Kim da Serpente, é um dia carregado com a energia da vitalidade, né, da força física. Porque o Kim da Serpente, ele traz a nossa atenção para o nosso templo físico aqui, ó, corpo, tá? Boa tarde, Andressa. E nos outros 2 Kins da Serpente que a gente passou, quero até ver aqui, ó. Foi 205. A gente tava no epital azul. E 185 tava no epital amarelo. Agora, o Kim de hoje, a gente tá passando pelo epital branco. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, ou se é viagem da minha cabeça. Só que eu tô sentindo energia no meu campo, né? A força, a potência que eu senti do Kim da Serpente, quando ela passou pelos outros epitais, pelo azul e pelo amarelo, parecia maior. Parece que hoje, pra mim, é como se ela estivesse mais estável, assim, sabe? Numa média um pouquinho mais baixa. E quando eu tava parando pra pensar sobre isso, pra refletir sobre isso, me veio que talvez seja porque a gente tá no epital da meditação, no epital de olhar pra dentro, mais contraído, não está tão expansivo, sabe? Eu vejo que todos os epitais aqui, cada um tem uma energia, né? A gente tem, pra mim, o vermelho é o mais expansivo que tem, e depois o azul. Aí o amarelo, ele fica como se fosse uma junção, sabe? Expansão com contração, dependendo da energia que atravessa ele no dia. E o branco é o mais realmente para olhar para dentro. E eu não tinha percebido isso na outra lua que a gente passou, e agora nessa eu tô percebendo mais. Mas talvez seja, né? Talvez não tenha nada a ver, talvez seja só uma percepção, mas é o meu campo mesmo que tá realmente segurando mais a energia. Porque eu lembro que nos outros 15 da Serpente eu acordava assim com vontade de pegar, de caminhar, de fazer um exercício. Teve até o primeiro, acho que foi o segundo que eu passei, que eu levantei, que eu fiz exercício depois que eu vi que era. Então, assim, é legal a gente ir fazendo essas auto-observações, né? De como que a gente se sente conforme vai passando os dias, até pra gente entender, né? Quais são as diferenças da energia. Porque, apesar da gente passar por vários, né? Ó, nós passamos por vários Kins do mesmo selo durante o ano galáctico, né? São várias fileiras. Mas todos eles, além deles carregarem alguma coisinha diferente para ser trabalhada no dia, eles vão passando por epitais diferentes e por luas diferentes. Então é complexo, porque nenhum é igual. Mesmo quando você passa daqui a 1 ano do calendário, do sincronário, a gente passar por esse mesmo selo aqui, já vai ser diferente. Já vamos sentir ele de uma maneira diferente, porque vai estar em outra lua, vai estar em outro epital, vai estar em outro momento, em outro ciclo vinal. Oi, Mônica. Oi, Júnior. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. A Paty também acordou com 0 energia. Olha só. Eu também, assim, não é que eu acordei com 0 energia, eu não tô tão cansada, mas eu tô lenta. Hoje eu tô lenta, eu não tô naquela disposição que geralmente esse Kim, ele traz, sabe? O Marcelo falou que a energia está intensa esses dias. A Cris acordou muito bem. Dormiu 4 horas,
mas está muito, muito bem. Ai, que bom. Então foi aquele sono assim que foi curto, mas foi revigorante. Olha, a Paty demorou pra sair da cama, mas foi treinar pra aproveitar a energia do dia. É isso aí, minha amiga. Parabéns. Gostei de ver. A Mônica também não está muito disposta. Pois é, né, gente? Tá estranho, assim, mas eu acho que é muito por conta disso. A gente tá numa semana de contração também. A energia tá intensa realmente, porque estamos passando por montanha-russa, né? Chegamos num pico na semana passada, na quinta-feira, agora a gente tá no vale, né? Que a ressonância também tá caindo. Vamos ver como é que vai sair hoje à tarde, vai sair a nova medida, a medição, pra ver se a gente se começou a subir novamente, né? Ontem tava no 9, 9 é bem baixinho. Mas o Marcelo também tá cansado, olha só. Então a gente tá todo mundo aqui meio que, né, em sincronia. Menos a Cris. Que bom, Cris, que bom, porque é melhor quando a gente tá mais disposto, né? É mais gostoso. Deixa então eu ler aqui pra gente o Kim da Serpente, autoexistente vermelha, pra gente se conectar. Defino com o fim de sobreviver, medindo o instinto. Eu selo o armazém da força vital, com o tom autoexistente da forma. Eu sou guiada pelo poder do nascimento. Olha só, por isso que eu falo que trabalha muito com o nosso corpo, trabalha muito com a matéria, sobrevivência, instinto, né? Vitalidade, forma. Tudo isso está atrelado de uma forma ou de outra com o nosso corpo físico, tá? Escuto o que diz o meu corpo e semeio somente o que o meu coração deseja. Que legal! Tá combinando com a energia de ontem, né? Que era a energia da semente. Ontem eu fiz a minha tarefinha, vocês fizeram? De pegar e de escrever aqui. Ui! E pegar o caderno. Ontem eu aproveitei o dia para semear, mas como não exigia uma ação, mas eu queria trazer uma manifestação de alguma forma, né? Eu falei pra gente aqui ontem, pra gente escrever aquilo que a gente quer plantar, né? Aqui, pelo menos, nossas sementes. Aí eu escrevi ontem, tirei uma meia horinha do meu dia para escrever tudo que tava aqui dentro, tudo que tinha vindo também no Kim anterior, que era o Kim da Noite Azul, que trabalhou bastante, né? O nosso lado mais intuitivo. E hoje, então, a gente escuta o nosso corpo de uma maneira ativa e semeia o que o nosso coração deseja, né? Se vocês conseguiram fazer também, né? Trazer, manifestar de alguma forma, nem que seja pela escrita ontem, aí vocês podem reler hoje e ver o que o seu coração tá querendo dizer com essas sementes que vocês querem trazer para cá, né? Que pode ser projetos, que pode ser um novo estilo de vida, novos hábitos, uma nova maneira de lidar com algumas emoções, com alguns sentimentos, infinitas possibilidades, tá, gente? O que o coração de vocês mais está pedindo nesse momento. A Andressa teve muitos sonhos essa noite, desastre natural e muitas mortes por alagamentos e lama. Sobrevivência foi o que sonhei. Lutei para sair do caos no sonho. Nossa, Andressa, mas talvez seja até projeção, tá? Porque tá acontecendo, não sei se você sabe, aqui no sul tá chovendo bastante, inclusive tá chovendo agora. E ontem, então, meu Deus, assim, no Rio Grande do Sul tava feia a coisa, né?
Aqui em Santa Catarina também, não tanto quanto lá, mas tava. A gente tá meio que reiniciando uma temporada de muita chuva pra cá. E já tá acontecendo alguns alagamentos, assim, sabe quando o morro também, ele cede. Tá acontecendo mundialmente muitas coisas também, né? Marcelo me contou também esses dias, né, Marcelo, que você estava em um local onde tinha um vulcão em erupção, né? No seu sonho, projeção. Aí no outro dia, Marcelo acordou e viu a notícia do vulcão que tinha entrado em erupção. E eu descobri só esse final de semana, gente, que lá em Santorini estava acontecendo, lá na Grécia tá acontecendo aqueles tremores, né? Então, assim, é Gaia em movimento. E, assim, sabe quando a gente tem o nosso corpo físico, né? Ó, serpente vermelha, trabalha o corpo. Então, a gente tá aqui e de vez em quando a gente tem por exemplo, a gente tem uma indigestão, né? Aí você passa por um processo no seu corpo físico que você precisa liberar aquilo que não tá muito bom, né? Então, se precisar, você toma um remedinho pra poder ir no banheiro, né? Pra passar. E toda essa reverberação que dá no nosso corpo, por exemplo, uma indigestão muito forte, pode dar uma febre, né? Suador, digamos assim. Te dá dor, daí você contrai, sabe? Você sabe quando você tá naquela posição assim, quase fetal na cama e... que dor. É uma forma do corpo nos avisar que tem alguma coisa ruim e ele vai achando maneiras para liberar isso da energia dele, que às vezes nos indispõe até a gente conseguir, né, realmente limpar. Gaia é exatamente a mesma coisa, porque Gaia também é um corpo físico. E existe uma consciência a nível muito mais expansivo, digamos assim, do que o nosso aqui, na consciência do corpo terreno. É uma consciência mais expansiva mesmo, né? Por estar vivendo numa forma mais expansiva, numa experiência diferente da nossa, mas é como se fosse um macro e a gente tá no micro. Então, quando o corpo de Gaia, ele percebe que existem coisas que tá doendo, sabe? Energias precisam ser liberadas. Da mesma maneira, quando a gente tem uma indigestão, Gaia pode ter uma indigestão nesse sentido. Ocorre, por exemplo, as placas tectônicas, né? Que elas se batem. São os sintomas, né? Os vulcões, quando precisa liberar uma energia. As chuvas, quando precisa limpar aqui um campo. A chuva pode ser tipo o suor, sabe? O suor vai liberando, vai limpando. Então, é natural. Não é castigo. Não é nada assim que as pessoas falam assim, que a gente tá aqui. De certa forma, claro, algumas vezes a humanidade contribui para esses desequilíbrios, né? Quando tem muito desmatamento, quando polui muito o ar, contribui. Mas mesmo que não existisse cidade, que não existisse poluição, que não existisse desmatamento, ainda assim haveriam movimentações em Gaia, porque é um corpo físico, tá? E agora, como está entrando também toda essa nova energia, ela vai passar por mais tribulações, porque da mesma maneira que a gente aqui tá, digamos que, recebendo essa energia, né, que atravessa nosso campo e tem também as indisposições, Gaia também, porque Gaia também tá no processo e tá chegando muito mais para ela do que para nós, porque a transição aqui é planetária, não é humana. Os humanos estão apenas aproveitando que a energia está atravessando eles também. E assim, eles conseguem
fluir na onda, surfar na onda. Mas Gaia já vai sentir de uma maneira muito forte. Então, começam a vir esses desastres, que daí as pessoas falam que é o fim do mundo, que não é. Que é apenas essa questão dos reajustes, de conseguir, né, lidar com essas indisposições. E quando a gente chegar na Era Dourada, muitas coisas ainda podem acontecer nesse sentido, do corpo de Gaia, como já aconteceu em Atlântida, a gente sabe, né? A época de Atlântida, de Lemúria, os continentes afundaram, enfim, porque é um ciclo. São ciclos que se repetem, só que não é um ciclo aonde você tá vendo ele em 2D. Os nossos ciclos repetitivos, assim como os ciclos de Gaia, eles são ciclos tridimensionais. Então, você não tá sempre preso no mesmo lugar. Você tá dando voltas, mas você tá ascendendo. Você tá subindo. Você tá chegando em outros patamares. Entende? Então, é assim. E algumas pessoas, como olha, a Andressa, o Marcelo, né? Muitos de nós, às vezes a gente tá muito conectado com essas coisas que estão acontecendo em Gaia. E a gente tem esses sonhos, essas projeções, porque a gente só tá vendo, a gente tá percebendo o que tá acontecendo, né? Com o nosso planeta. É o processo, exatamente, Marcelo. Falei punição? Não, acho que não falei punição, Andressa. Que não... palavras assim como punição, castigo, cobrança, sabe aqueles negócios assim, estou sendo cobrado por algo. Eu não acho que é essa energia do que acontece às vezes quando a gente passa assim por processos de causa e efeito. É simplesmente causa e efeito. Deu, sabe? Houve uma causa, gerou um efeito, próxima causa, próximo efeito. A dualidade faz com que as pessoas enxerguem as coisas como positivo e negativo, dando um peso de bom, um peso de ruim, mas não existe bom e ruim, existem experiências. E essas experiências simplesmente são por conta de uma causa que gerou um efeito. É o que eu entendo, assim, sabe? Lá no Marcelo tá quente, aqui tá mais ou menos, tá quente aqui, só que tá chovendo muito. Ó, na cidade da Cris, em Portugal, houve um terremoto, faz pouco. A Mônica tá cobrando o Marcelo pra contar dos causos, das fofocas astrais pra gente aqui. Também quero. Vou ver se começo a gravar essa semana. Eba! Oi, Lohane. Beijo grande, meu bem. Seja bem-vinda. O inconsciente coletivo ainda está muito doente emocionalmente. Por isso temos alguns desastres naturais. Sim. Exatamente. Oi, Rita. Gente, aqui também tá muito quente, mas ao mesmo tempo que tá quente, vem a chuva. Ontem, acho que foi, tava um dia bonito aqui, que tava chovendo, mas tinha um sol enorme, assim, um sol gostoso, uma brisa gostosa. Foi no sábado, que eu lembro que eu sentia a brisa e eu lembrava da live dos dragões de ar. E ao mesmo tempo a chuva, que refrescava, junto com a brisa e o sol, assim, enorme, as nuvens, lindo, céu azul, chovendo. Eu ficava, meu Deus, onde que tá vindo essa chuva? Porque não tem nuvem, né? E eu achei um dia muito bom, um dia bem diferente, assim. Eu apelidei de dia arco-íris, porque sol e chuva, né, geralmente formam arco-íris. Eu não vi nenhum, mas eu tava me sentindo literalmente dentro de um. E, gente, então hoje, cada um, obviamente, respeitando, né,
se tá com uma energia mais expansiva ou com uma energia mais pra dentro. A gente pega e aproveita a energia da serpente para olhar pro nosso corpo físico. Faz que nem a Paty, que já pegou, apesar de ela não estar muito disposta, mas ela teve a força de vontade, por isso que eu dei os parabéns. Foi, fez um exercício, olhou pro corpo, entrou em estado de presença. E a gente tá no tom autoexistente, e eu tinha até lido aqui, eu queria ler pra vocês. Cadê? Use o poder da definição para ver, compreender e se relacionar com a vida mais autenticamente. À medida lhe permite ver a dimensão das coisas e lhe dá o poder de discernimento para que você manifeste o seu alinhamento de uma forma correta. A forma ideal emerge quando entregamos o nosso propósito e desejos ao plano maior e nos tornamos receptivos e confiantes em relação à forma que é canalizada através de nós. O tom autoexistente, ele fala muito da gente definir e medir a forma, né? E quando eu vejo esse tom na serpente vermelha, gente, minha cabeça vai longe, assim. Eu penso no corpo, no nosso corpo físico, que é a nossa forma de existir aqui. Só que a gente tem que lembrar que essa nossa forma física, ela é composta por muitos e muitos e muitos átomos, né? É uma junção de átomos. E o que manifesta, o que gira, o que gera, o que cria a matéria, esses átomos, é a multiplicação dessa forma através dos átomos. É o elétron feminino que gira ao redor do próton masculino e que cria um novo átomo, que é exatamente o modelo de toda a replicação, de toda a criação, em todas as dimensões, né, da mais densa ao mais sutil. E é a partir dessa forma que você experiencia. Então, não é somente o seu corpo físico, mas tudo que você cria aqui, tudo que você traz, tudo que você manifesta. A vida que é gerada, que tem o propósito daquele novo átomo que vai gerar mais vida, vai se individualizar, mas ao mesmo tempo sempre vai ser parte daquele átomo que ele surgiu. E o propósito dele vai continuar a expandir a sua experiência, indo, criando, gerando mais vida, né? Eu tô lembrando bastante do Kybalion falando aqui. Ontem eu tava lendo sobre a lei do gênero, né? Que explica exatamente isso que eu tô comentando com vocês. Por isso que eu associei quando eu li, tá? Definir e medir a forma autoexistente. Então, vamos além. Vamos pensar no nosso corpo, vamos pensar na nossa forma, com esse potencial de criação que nós temos e que nós somos, e que da mesma maneira que nós existimos aqui, dentro dessa forma que permite com que a gente experiencie aqui, a gente pode trazer muitas formas à vida. Não somente formas que eu digo, não consciências, não somente os filhos também, né? Mas tudo que a gente se propõe a gerar, a manifestar aqui, a gente vai estar fazendo esse movimento de maneira consciente, de trazer algo à vida aqui, através do nosso servir, gerando essa multiplicação, né, dos átomos, porque por mais que seja um projeto, por mais que seja uma ideia, por mais que seja algo que você queira implantar aqui, que não vai ter uma forma física, ainda assim você está gerando pela mente, você está criando de uma maneira que está expandindo, sabe? No ar existem átomos, não é somente no físico, né? Porque é energia, a energia existe em tudo. Então hoje a gente está focando mais na energia do corpo, mas aproveitem essa reflexão também para manifestar, para definir o tom da forma de todas as suas criações aqui, não somente a corporal, né? Mas aquelas também, as mentais, que depois se manifestam no físico também. Boa tarde, Manu. A Lohane perguntou
se pode falar um pouquinho do contato com os dragões, e eu vi que a Rita também colocou que tem alguns dragonianos ajudando ela na lógica. Olha só. Provavelmente, né, Rita, se estão te ajudando na lógica, são os dragões de ar, que é os dragões que trazem a energia do discernimento, né? O elemento ar fala sobre isso, fala sobre discernimento, fala sobre você conseguir compreender as coisas de uma maneira mais sábia, né? Conhecimento, sabedoria. Porque a sabedoria, eu sempre digo que ela vem do coração, né? E os dragões de ar, eles não mexem só no campo mental, porque eles se comunicam com a gente pelo coração. E sobre o meu contato com os dragões, Lohane, eu vou dar um bem resumido aqui, porque já faz mais ou menos uns 3 anos, eu acredito, que eu descobri que haviam dragões me acompanhando. Eu não descobri sozinha. Eu descobri, na época, por uma médium, quando eu fiz uma consulta, uma sessão. E eu fiquei assim, nossa, porque naquele mesmo ano, eu havia encontrado algumas pessoas no YouTube mesmo, assim, que falam sobre espiritualidade. Cada pouco aparecia pra mim alguém que falava sobre dragões. E eu não pesquisava isso, simplesmente vinha. E eu não abria esses vídeos, porque eu tinha um certo, assim, eu pensava, já foi difícil pra mim começar a entender o que era extraterrestre. Gente, a minha mente eu era muito racional, muito, muito, ao ponto de não querer ouvir minha intuição. Então, quando eu vi pessoas que falavam sobre dragões, eu ficava assim, eu acho que eu não tô pronta pra esse nível, porque eu ficava, realidade, fantasia, aonde que tá o limite? Existe um limite? Eu sempre ficava me perguntando, né? Porque eu tinha receio de abrir demais e de repente, sabe, quando você não quer se aceitar, ou quando você aceita a ilusão achando que a ilusão é a realidade. Quando, na verdade, a fantasia que a Matrix impõe aqui como fantasia é a nossa realidade. Mas é todo um processo pra gente conseguir realmente identificar e entender isso. Mas então, quando veio essa médium que me falou isso, eu não estava esperando de maneira nenhuma. Nada a ver com dragões. O fato de eu ter me conectado com ela, eu estava buscando saber outras coisas. Aí eu perguntei pra ela, mas existe mesmo? Como assim? E o que eles fazem, né? O que eles significam? Eu achava que era arquétipo, né? Eu não entendia dragão como consciência, eu entendia dragão como arquétipo, e não é. Dragão é roupa. Da mesma maneira que a gente aqui, humano, é roupa para consciência, dragão é roupa para consciência, pleiadiano é roupa para consciência. Roupas que servem como portas para a gente poder entrar, né? A consciência entra nessas roupas e usa ela como portas para poder experienciar em certos universos, em certas dimensões. Só que eu não tinha esse entendimento na época, então eu achava que dragão, por ser um ser assim, né, diferente do usual, seria um arquétipo, uma forma, pensamento, mas não uma consciência. E aí ela começou a me explicar que não, mas ela não me deu muitos detalhes, ela só falou que não, que são seres elementais. Eu falei, ela falou que nem as fadas, os duendes, só que numa outra escala. Aí eu, ok, interessante, mas como eu também não entendia muito o que era fada, o que era duende, porque pra mim também entrava nessa parte arquetípica, naquela época, né? Aí eu fiquei meio assim, só que eu comecei a buscar mais e a ouvir os vídeos que chegavam até mim, pensando, então vamos ver, né? O que dá. E aí foi uma loucura, porque, no bom sentido, né? Porque quanto mais eu procurava, mais informações vinham. Aí eu comecei a receber de vários lugares, assim, de vários amigos, falando assim, conecte-se com os dragões, entenda quem eles são, é importante pra você. E eu queria, mas eu me barrava. Quando eu finalmente
eu percebi que já fazia mais de um ano que eles ficavam vindo, voltando, e cada pouco eu recebia alguma instrução nesse sentido. Aí eu resolvi fazer um curso, uma meditação de conexão com os dragões. E foi incrível, porque uma noite antes de começar o curso, me levaram em projeção, eles vieram aqui, me levaram pra voar. Só que foi uma projeção estranha, porque foi muito real, né? Então, enquanto eu voava, eu sentia o vento bater no rosto, parecia que eu tava andando de moto sem capacete. E eu comecei a ficar agoniada, porque era muito real. Só que eu não sabia se eu tava em cima de um ou se eu era um. Eu só sentia que eu tava voando. Só que eu não sabia se eu tava em cima ou se eu era. Aí aquilo me bugou um pouquinho. Aí eu comecei a ficar com medo porque dava uns rasantes, assim, eu tava passando por cima de uma floresta muito enorme, assim, linda. Mas a sensação, a adrenalina, né, me puxou de volta pro corpo, porque eu comecei a ficar com medo. Aí quando eu voltei, assim, no outro dia era o curso, e eu comecei a associar. Eu entendi que eles vieram, tipo assim, pra celebrar comigo. Que eu tinha finalmente aceitado uma forma de me conectar com eles de uma maneira mais limpa. Aí foi com esse curso que eu aprendi a ir pro templo interno, pro meu cardíaco. Comecei a entrar em meditação toda semana, que eu faço até hoje, essa meditação. Uma vez por semana. Eu vou pra esse lugar e lá eu me comunico. Eu vejo, eu sinto, recebo as mensagens e comecei a entender. Aí eu descobri lá que eu tenho um fractal dragão muito próximo, né? Uma fractal minha. Que mais ou menos assim, a gente tem ela. Nós temos muitas portas, nós temos muitas roupas, né? Nós estamos em muitos lugares ao mesmo tempo. Muitos. E essa fractal minha, ela é a porta que chega mais perto de mim, nessa porta aqui, nessa roupa aqui, e que mais me auxilia. E eu vim com, não tanto com a energia dela, eu vim mais da energia de uma outra parte minha, que é a pleiadiana, que também está próxima. Elas duas são as mais próximas aqui. Só que a parte dragão é aquela que eu consigo me conectar melhor e que expande mais a minha visão aqui, porque existem ferramentas, né, que a gente vai trazer pra cá, juntas. Não só eu e ela, né? A minha comunicação é mais com ela, mas existe toda uma equipe. E é pra todo mundo isso, né? O mesmo processo pra todo mundo, existe toda uma equipe. Então, existem ferramentas conectadas a dragões, conectadas a elementais, que puxa a energia dessa minha dragão, que eu preciso trazer pra cá, manifestar, como a mesa. A mesa foi o primeiro bebê que nasceu aqui, né? Então, por isso que eles estavam tão presentes, querendo que eu entendesse, querendo que eu aceitasse, mas acima de tudo, eu precisava me aceitar também, para aceitar eles, porque não existia diferença ali entre nós, né? Todos nós podemos ter uma roupa lá, como dragão, desempenhar uma função. Só que às vezes, quando a gente vem pra cá, a nossa conexão pode ser maior com a tua roupa pleiadiana, por exemplo, porque você veio com o intuito de trazer e trabalhar com as ferramentas dessa tua roupagem para auxiliar aqui na transição. Ou então, a tua roupagem arcturiana, porque você não... Gente, não existe origem estelar, não existe origem estelar. Isso é um termo que não está correto. Por quê? A nossa origem, se você puxa lá, quando você é criado como consciência, você é uma fonte dividida de outra fonte, no mesmo processo do átomo que eu comentei com vocês aqui. E essa é a nossa origem, é cósmica, é luz. A partir dessa luz que você vai receber ali alguns traços de personalidade divina, né, que vai ter nessa luz, ou mais para amorosidade, ou então mais para o conhecimento, ou então mais assim para sabedoria. Tudo vai depender de qual foi a fonte que te gerou. Que não existe uma fonte só.
é um acumulado, são várias. Todas vêm do mesmo, mas cada uma vai ter a sua individualização em certo nível para poder experienciar. Então essa é a sua origem cósmica. E ali daquela luz que você é, você começa a entrar nas roupas, que não são suas origens. As roupas não são suas origens. São roupas mesmo. É como se você estivesse entrando numa roupa de mergulho para poder entrar na água. Mas você pode, a tua fonte, quando você é criado como consciência, pode ter vindo do universo X. Ou, por exemplo, de um lugar X do universo X, né? Tua consciência pode ter sido gerada ali nas Pleiades. Mas não quer dizer que pleiadiano seja só roupagem de origem, entende? É muito mais abrangente que isso, é difícil de tentar explicar. Porque o nosso cérebro aqui 3D, a gente já não... A gente luta para conseguir entender como que acontece essa divisão do átomo que cria outro átomo a nível fonte, entende? Então, só que nós temos muitas roupas e a partir do momento que você entra numa roupa, você sempre existiu nela, porque o tempo não existe. Então, aí o negócio fica mais doido. Então, como é que você vai dizer que você tem uma origem se você sempre existiu? Paradoxo, entende? Mas é fácil, mais... Eu entendo por que as pessoas usam esse termo, porque é uma forma de buscar identificação. Porque a gente está acostumado a se identificar. Vocês já perceberam isso? Como a gente se acostuma com a identificação, como a gente quer se identificar, porque a gente busca pertencer, porque a gente busca encontrar um propósito. E simplesmente ser, existir, muitas vezes, não basta. Só que é o que a gente é. A gente existe. A gente não precisa de nome, a gente não precisa de se identificar com roupa, porque nós somos muito mais. E quando a gente identifica com uma, a gente acaba excluindo todas as outras de uma certa forma, até de uma maneira inconsciente. Porque a gente está muito focado aqui e não expande. Mas o lado positivo da identificação é quando você precisa trazer um trabalho para cá. Então, você se identifica e você começa a estudar e você começa a perceber que você tem, né? Você faz parte daquilo. Então, isso aumenta a sua confiança, isso aumenta a sua comunicação com aquela roupagem que está se aproximando, para você poder trazer aqui o seu propósito. Porque, às vezes, se a gente fica indo também e não foca, aí não consegue fazer o trabalho que veio fazer aqui. Então, a identificação, ao mesmo tempo que ela é importante para focar no trabalho que a gente veio fazer aqui, ainda assim a gente tem que tomar muito cuidado para não se perder nela e achar que somos apenas isso, porque somos tudo. Entende? E foi isso. Quando eu entendi, né, que eu tinha essa dragão aqui pertinho, sou eu, e que ela estava aqui para me ajudar a trazer essas ferramentas para cá, eu comecei a deixar as coisas fluírem, mas eu fui trabalhando bastante minha parte emocional. Que, gente, a parte emocional é difícil, tá? Meu Deus, a parte emocional é difícil. Porque a gente não quer aceitar, né? Ou a gente quer se limitar muito. Então, existe todo um caminho, né? A partir do momento que você entende aquilo que você vai fazer aqui, emocionalmente falando, para você conseguir, né, dar vazão. Mas vale muito a pena. Cada pico e cada vale que a gente passa por aqui, né, para trazer, para se conectar mais com quem nós verdadeiramente somos, para aceitar nossas roupas, para aceitar, né? Cada um vale a pena. Cada um, cada momento.
E você começa a entender que mesmo quando você tá na dor, quando você tá no vale, quando você tá passando por algo assim que não é muito bom, aquilo ainda é uma bênção, porque várias vezes que eu passei por esses vales depois, quando eu descobri como sair dele, eu percebi que eu voltava mais forte, sabe? E tem até uma metáfora que uma vez eu ouvi de uma pessoa que estava explicando dragões de maneira arquetípica. E falando que cada vez que você supera um desafio, o seu dragão cresce. Que o seu dragão, ele representa a potência espiritual que você é, de uma forma arquetípica, né? E cada vez que ele cai um tombo, digamos assim, mas ele supera aquele tombo, ele fica mais forte. Então, os próximos desafios que ele vai enfrentar vão ser desafios ainda maiores. Mas ele também vai estar maior para poder lidar com aquilo que está vindo. E cada tombo, por maior que seja, ele vai voar mais alto depois, né? Ciclos em espiral, né? Não um ciclo tridimensional. E é isso. Que curso é esse? O Eragon dando um rasante pela floresta com a Safira. Olha, parecia. O pessoal fala de origem estelar para pessoas que não despertaram ainda entender melhor. É verdade, né? É como se fosse assim um primeiro degrauzinho para que a pessoa comece a aceitar, né? A entender. O que me preocupa um pouquinho é que existem muitas pessoas que ficam nesse degrau e elas não querem expandir, elas não aceitam expandir, porque a gente sabe que toda vez que um humano se sente pertencente em algo, ele não quer sair daquela caixinha. Por isso que as religiões deram tão certo, né? Não que as religiões sejam ruins, mas elas são caixinhas. E tem humanos, assim, que ficam muito vidrados nessas caixinhas. E da mesma maneira, existem as caixinhas de semente estelar, que cria regra, que cria o pertencimento, porque se sente confortável. Obrigada, Lô. Somos o todo. Pena que a live não vai ficar gravada. Eu acho que eu vou salvar essa live, pelo menos. Não vou deixar ela no perfil, mas eu vou salvar. Aí eu posso, se vocês quiserem, eu posso salvar, deixar ela lá no YouTube. Porque realmente veio bastante informação legal. Aí eu posso jogar ela lá. Tá, a Andressa também pediu, então tá. Então eu vou fazer isso. Eu não vou deixar aqui no Instagram, mas eu coloco ela lá no YouTube, que daí eu deixo ela mais ajeitadinha. Que hoje, gente, eu entrei assim com a cara do jeitinho que Deus me fez. Ai, mas foi uma live muito boa. Eu que agradeço. O Marcelo já leu ali. Se pedir com jeitinho, a Gabi deixa a live gravada, viu? Pronto. Vocês já pediram, então tá tudo certo. Tá bom, daí você consegue ver ela inteira. Tá bom, vou deixar. Vocês me convenceram, vai deixar. E também, tá, mas eu vou botar no YouTube, tá, gente? Não vou deixar no Instagram, mas eu vou botar no YouTube. Eu vou deixar ela mais bonitinha, vou botar uns filtrozinhos assim na minha cara, porque não estava preparada pra gravar ela hoje, mas o fluxo veio, né? Então vamos aceitar essa bênção. E eu amo vocês, viu? Gratidão por vocês terem ficado comigo hoje. Meu Deus, vai dar 1 hora. Hoje a gente passou um pouquinho do tempo, mas foi muito gostoso, né? Então isso que importa. E gratidão por estarem sempre comigo. Bora lá continuar a viver o sincronário, né? Que já está trazendo muitas mudanças, muitos milagres acontecendo para todos nós através dos detalhes, né? Por favor, sempre lembrem, cada detalhe importa, cada detalhe é uma pecinha, é um pedacinho do seu quebra-cabeça que está chegando para que lá na frente você consiga realmente montar o seu quebra-cabeça e ver o fruto de uma forma mais completa. Tá bom? A
bênção do poder do dia de hoje. Perfeito, Rita. Gratidão, viu? Amo vocês. Até amanhã.